Boa noite! Hoje, 27 de julho de 2025, Madava, com seu estudo maravilhoso, irá guiar vocês para uma consciência elevadíssima. Bem-vindo. Obrigado, Madava. Boa noite a todos. Ah, me acalmar um pouquinho, né? Depois disso tudo, né, que você falou, e agora falar sobre felicidade, né? Então vamos lá, né? É porque se trata disso a todo momento. Voltar Exatamente. para casa é uma felicidade, querida. Isso aí. O estado de ser, né? E agora, mais do que nunca, a gente precisa estar ali. E para a gente estar nesse momento aqui, agora, mais do que nunca, né? A gente ter ou poder ouvir, parar um pouquinho. O satsang, o Saulo começa fazendo no estudo, né, uma meditação, e que eu acho muito importante, achei muito importante, né? Como o Saulo não sabe nem o que vai falar, mas tudo tem a ver, nada é à toa, né? E é justamente para isso, para a gente estar em presença, presente aqui nesse momento. E agora, mais do que nunca, eu peço para a gente fazer essa meditação e que a gente esteja atenta à nossa respiração, para que a gente possa estar presente nesse estudo aqui. Então, vamos relaxar, se perceber. Respira pelo nariz, solta pela boca, respira pela boca, solta pelo nariz, respira pelo nariz, solta pelo nariz, respira pela boca e solta pela boca. E é isso. Vamos lá. Nosso estudo. Pode alguém não conhecer o conceito de felicidade e ser feliz? Né? E o Saulo começa falando sobre o conceito de felicidade, né? O que você pode ter aprendido várias formas, né? O conhecimento, né, do que é felicidade, através de leitura, através até do próprio estudo aqui, né? Das leituras sagradas, né? Das Bíblias, né? Dos livros sagrados, né? Você pode ter esse conhecimento, mas o entendimento, não, o entendimento ele é muito interno, é dentro. Então você tem aprende o que é a felicidade, mas o entendimento daquilo ali é muito mais profundo, porque é a sua natureza do ser, né? Então vem aqui dentro. E como nós estamos atrelados, né, à matéria, né, à mente, e nós vamos sempre ter um relacionamento, a felicidade é alguma coisa, né? Cada pessoa tem um conceito de felicidade, de amor, de verdade, de inteligência, né? E tudo isso, esses conceitos são relacionados à nossa experiência de vida, nossa experiência que a gente teve aqui, outras vidas passadas, né, que estão registradas. Então a gente sempre vai atrelar a felicidade a alguma coisa e é sempre fora, né? Relacionado sempre a alguma coisa fora daquilo ali. E, na realidade, a felicidade ela está atrelada à nossa natureza de ser. Então, o Saulo começa muito satsang falando sobre isso, né? O que a gente é aqui, a nossa natureza, né? Onde que você é extremamente feliz e ali. E a gente não percebe isso, né? É, às vezes, uma coisa tão simples, de uma simplicidade, e a gente não percebe isso. E a gente acaba sempre tendo uma ilusão da felicidade, do que é a felicidade. A gente acaba se iludindo com aquilo tudo, né?
Fiquei nervosa, mas vamos lá. E Saulo pergunta: pode alguém conhecer um objeto sem conhecer ele? Né? Você só conheceria você se auto-inquirindo? Né? Aonde você buscaria se conhecer? A sua história? No seu álbum de fotografia? Né? No seu nome? Na sua identidade? Na sua profissão? Né? Nas suas redes sociais? Né? E onde que você estaria dentro disso tudo, né? Onde está você dentro disso tudo aí? É dentro disso aí que você se relaciona, né? Que você se vê. E quem está dentro desse corpo agora, nesse momento, ouvindo tudo isso? Né? Saber muito bem que você está por detrás dessa janela da alma. Que detrás de você isso tudo, né? Eu, eu, eu escrevi aqui muita coisa que Saulo falou e a, a felicidade ela está sempre relacionada, a gente se relaciona muito a que a gente, além da nossa experiência, a nossa vida, o que a gente é. E eu vou falar aqui, eu não sabia que momento eu ia falar isso, mas agora estou sentindo aqui. Bravati, você pode botar. Antes desse estudo, estava estudando, né, como o Saulo falou, passei a semana toda estudando, e teve uma hora, um momento que eu falei assim: eu vou gravar um vídeo para me perceber, sentir se eu entendi o entendimento do que eu estou falando aqui. Eu nunca fiz isso, mas eu quis gravar esse vídeo. E no final, eu falei, só que de repente eu tive um entendimento ali, dentro da minha vida, dentro de mim ali, e eu queria trazer esse exemplo aqui para. Eu achei assim, tão importante aquilo ali, que quando eu vejo, eu choro, e eu consegui reduzir ele. Eu quero passar ele aqui para a gente poder e falar sobre isso, sabe? Em cima disso, que foi muito importante, assim. De você. Então, é nessa busca incessante de quem eu sou, que não é fora, é dentro, e onde ele fala justamente sobre isso, dentro, e hoje que nós começamos fazendo essa respiração, porque a verdadeira felicidade está dentro, é quando você toma consciência de você, quando você toma consciência da presença, daquilo que você é, que ali você vê a felicidade, sabe? Eu percebi assim, os momentos na minha vida e eu vejo isso assim, felicidade, né? Eu tive uma época que entrei numa crise de ansiedade e eu passei a ter muito medos. É um medo muito interno, eu não sabia o que é. Hoje em dia eu estou começando a desvendar de onde vem todo esse medo, porque era um medo que eu não sabia entender de medo. Na realidade, vinha descobrir na realidade há pouco tempo que era o medo da morte, medo de morrer. Mas por que tanto esse medo de morrer? Isso vem descobrindo agora, umas coisas lá atrás e tudo mais. E eu lembro que eu tive que fazer uma ressonância do joelho. Estava com muita dor no joelho, o médico mandou fazer a ressonância. E quando eu entrei para fazer a ressonância, eu não quis. Eu falei, não, quando ela me deu, faz muito barulho, não, eu não quero, não, deixa para depois. Ela, não, calma. Foi até uma enfermeira muito calma, muito. Me acalmou, falou assim, não, calma, vamos assim, já 10 minutinhos, rapidinho, vamos assim, você vai pensando em outras coisas,
E eu vou te dar uma campainha. Qualquer coisa que você sentir, você toca, que eu venho aqui na mesma hora, paro tudo. Tá bom? Sim, vamos combinar? Tá bom. E acho que foi os 10 minutos mais loucos da minha vida, né? Mas passou, eu fiz, consegui, mas eu saí dali numa felicidade, rindo de uma felicidade por eu ter conseguido aquilo, por eu ter ultrapassado aquilo, por eu ter ultrapassado o meu medo e ter conseguido fazer aquele exame. Foi uma felicidade incrível, incrível. Sair dali, quer dizer, a minha felicidade estava colocando em vencer o meu medo, né? Sempre na busca de vencer, eu venci aquilo ali, eu conquistei aquilo ali. E quando foi pouco tempo atrás, agora uns meses atrás, eu tive que fazer outra ressonância. E era pior que era com contraste da região pélvica, né? E eu já me assustei automaticamente. Eu falei assim, não, chamei, não quero fazer. Mandei mensagem pro médico se ele podia fazer, se tinha como fazer sem contraste. E que não sei o que lá, eu fiquei tão nervosa lá que o rapaz, quando eu fui marcar a consulta, ele chamou a médica lá dentro, para a médica me explicar a parte do contraste. Mas eu falei assim, mas qual é a reação? Ela, não, vai dar uma coceira, mas e se eu tiver coceira, vai te dar um antialérgico? Não se preocupa, a gente está preparado para tudo. E eu fiquei assim, eu falei assim, eu vou fugir dessa, eu tenho que fazer esse exame. Porque esse exame era decisivo para saber se eu ia precisar fazer a cirurgia ou não, né? E era importante para mim. E é a minha saúde, né? Eu pensei, você vai arriscar a largar para lá por medo? E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, a buscar isso dentro de mim. De onde vinha esse medo? De onde que vinha isso tudo, né? Que eu tenho que saber lidar com isso. Não é que o medo vai fugir, nunca mais vou sentir medo, venci o medo. Não é isso. Ele está aqui, presente, nesse corpo. Enquanto eu estiver aqui, ele vai estar aqui. Então eu tenho que saber lidar com ele. E eu deixei. Comecei aplicando o reiki em mim, pedindo a Deus que me acalmasse o coração, que eu tivesse esse entendimento aqui dentro, né? E foi começando a perceber, a se abrir, né? Compreendendo. E chegou o dia de eu fazer exame. Fui. E eu falei muito, lembrei muito de Saulo, né? Que ele fala com a gente, né? Da gente. E eu, quer dizer, automaticamente eu fiz minha oração, pedi a Deus que me acompanhasse, que estivesse junto de mim. E sempre pensa assim, se tiver que dar alguma coisa que não for para ser, que aconteça alguma coisa que impeça. Se não, é porque tem que ser. Então, eu não tenho que, se é que tem que ser, vai ser. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que não morrer, que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Então, eu não tenho que mais ter esse medo, isso. Eu tenho que me botar, soltar a mão do corrimão e deixar ir. E fui. Fui calma, fui. A enfermeira falou, ótimo, não. Entrei dentro do tubo, né, com a mão para trás, né, com tudo aquilo para colocar o contraste. E literalmente estava ali a deriva. Como o De Saulo mesmo fala, né? Quando os cachorros colocam a deriva, eu estava justamente ali, seja o que Deus quiser. E é o que tem que ser. E aí ele colocou, não senti nada, nada. Levantei, tudo. Mas eu não senti a tal felicidade que eu senti quando eu fiz a primeira. Eu me senti tranquila. Eu me senti em paz. Só. É o que é. Sabe? Eu me senti ali. Senti comigo mesma. Tá tudo tranquilo, foi em paz. Porque
me coloquei tanto ali, sabe, em mim mesma, sabe? Ali eu tive assim, cada momento ali tão presente em mim que eu não tive medo. Eu não senti medo. Porque acho que naquele momento eu estava comigo mesma, sabe? Eu acho que é por aí. Eu acho que é o início. Eu acho que é o início, é uma abertura para mim mesma, sabe? Que eu peço muito isso. Que eu me abra cada vez mais para mim mesma. Para essa conexão, para sair o que tem que ser, né? Que, que eu lembro que todas as vezes os retiros que eu faço, fiz com o Saulo, né? Que os meus retiros todos, e sempre tem aquele trabalho do fogo, né? E fala os seus medos, seu medo. Que maior medo que você tem? Maior medo de mim mesma. Como assim? Como que eu posso ter medo de mim? Como que eu posso ter medo de mim mesma? Se eu já sou, se eu sou o ser divino, se eu sou a luz, se eu sou o próprio amor, se eu sou a própria verdade, como que eu posso ter medo de mim? Não é, não sou eu, não é medo de mim que eu tenho. É o medo de não ser eu. Na realidade, o medo é isso. O medo não é de mim. Que quando eu encontro comigo mesma, quando eu estou em ser comigo mesma, eu não tenho medo. Então, esse medo é uma mentira. Caraca! Esse medo é uma criação de um momento que eu tive, que eu passei, da qual eu tive muito medo de não viver, da qual eu tive muito medo de não estar aqui. Mas eu estou aqui. E mesmo que eu não viesse, que eu não estivesse aqui, eu não jamais ia deixar de ser quem eu sou. Porque eu já sou. Uau! Uau! Isso é a verdadeira felicidade. Porque nesse momento eu estou conectando comigo mesma, com o meu ser. Quando eu me percebo verdadeiramente o meu ser, ali eu encontro a paz. E foi isso que eu encontrei quando eu fiz o exame. Eu estava verdadeiramente em paz, sem medo. Gratidão. 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 De você, então, é nessa busca incessante de quem eu. E eu quis mostrar, trazer esse momento aqui,
assim, um entendimento muito grande ali para mim, sabe? Foi muito importante aquele para mim. Trouxe uma, 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 uma presença em mim mesmo, sabe? Eu acho que é isso aí. A gente, como o medo ali, como a felicidade, a gente tem um conceito sempre no fora, nas experiências mesmo, como Saulo fala, nas experiências que a gente tem, que a gente acha que felicidade é, é ter uma casa, é ter um carro, é, a gente que é mãe, a gente acha felicidade é ver seu filho bem. Não, meu filho está bem, eu estou feliz. A gente nem sabe o que é felicidade para a gente, como é que a gente vai saber o que é felicidade do filho? Né? Então, a gente está sempre buscando, botando, às vezes, a felicidade no outro, em em terceiros, em conquistas, né? Isso não quer dizer que você conquistar um emprego, você vai tá feliz. Mas são momentos, mas não é a felicidade, porque aquele momento que você perdeu o emprego, perder a casa, ou perder a família, perder um ente querido, como é que você vai ficar? Você vai ficar triste, você vai chorar, mas você não vai deixar de estar em paz com você. A felicidade, a real felicidade é quando você olha para dentro de você, quando você percebe aqui dentro, dentro do seu coração, dentro de você. Eu lembro que Saulo, ele até fala no vídeo, né, que ele fez muito essa pergunta, né, você é feliz? Por quê? Eu estava até no satsang aqui em Rio das Ostras, né, e a gente sempre fica assim, que eu vou responder, né? Será que eu vou responder certo? Será que sempre naquela dúvida, né? E quando você pergunta assim, você é feliz? Você vai automaticamente para fora. Você vai pensar, não, eu tenho saúde, não, eu tenho minha família, não, eu tenho meu emprego. Automaticamente você vai naquele ali. Mas se você parar um momento e sentir dentro de você, se perceber que está tudo tão em paz, está tudo tão bem ali, porque se você não tem nada te sufocando, nada aquilo ali, você está tão bem ali, aquilo ali é a real felicidade e a gente não percebe isso, porque a gente está atrelado a, ao fora, né? Sempre assim, né? Sempre esse conceito de felicidade é porque são dogmas que traz a própria sociedade, a própria televisão, né, as redes sociais, né? Você vê que as redes sociais todo mundo posta feliz, não tem ninguém triste, né? Não tem ninguém sempre em felicidade. As propagandas de carro, propaganda de margarina, propaganda de margarina na família feliz, né? É sempre felicidade na roupa, na joia. Quando você tiver aquilo ali, você vai estar feliz e você vai buscando aquilo, né? E você vai tão atrelado. Agora estou lembrando aqui um exemplo até que uma das vezes que eu estava estudando sobre a sociedade, né? O capitalismo, o socialismo, né? Que criou isso, né? Os grandes viajavam, né? Os ricos viajavam, os pobres não, antigamente, né? E hoje em dia abriu uma condição que todos podem viajar, todos podem ter o consumo, né? E a gente vai vendo o quê? Hoje em dia tem as redes sociais, né? Aí você vê aqueles artistas, aquelas pessoas que têm mais condições, aí o influenciador que tem, né, nas redes sociais, influencia o quê? Você vai lá, paga para ele fazer a propaganda de uma água, né, que bebe essa água, aquela cerveja que vai ser feliz. Você daqui a pouco você também está comprando, está consumindo, você também quer consumir aquilo porque fulano consome. Então, você vai sempre nessa busca do consumo, e isso vai te aprisionando cada vez mais, entendeu? Você vai se esquecendo de você, do que você gosta, da realidade de você mesmo, do que você gosta, do que você quer vestir, o que tem que ser o da moda, porque é aquilo ali que é o bom para você ser aceito na sociedade, para ser aceito entre as pessoas, né? Então, você vai sempre nessa busca. E vai exatamente isso, vai se anulando, não vai se percebendo mais.
daqui a pouco você se perde, não sabe nem quem é você, na realidade, né? Qual o seu maior sentimento, seus desejos, né? E muitas vezes a gente faz isso até com os próprios filhos, né? Para estudar, porque tem que ser um doutor ou alguém, porque você tem que amanhã tem que ter dinheiro, porque você vai construir uma família, como é que você vai sustentar a sua família, como é que você vai sobreviver, e esquece de ver o serzinho que está ali, um ser um humano. O que que ele gosta? O que que ele quer fazer? O que que ele se identifica na realidade, né? Então a gente estava botando esse peso em cima né, das crianças e assim vai por diante. E tudo é assim, né? E Saulo fala muito justamente sobre isso, sobre é, de quem é você, do que você desse interior dentro de você, dessa busca interior. Bravati, você pode botar para mim no vídeo 33 minutos? Dá lá. Aí pode deixar rolar até o final. Adava, Oi. é para eu colocar o vídeo dele? É, no Tá. YouTube. No 33 minutos. O de 23 não. Não, 33. Tá. Gente, eu envelheci, né? Olha só como é que eu envelheci em 2021. Eu tava tão velho lá em 2021. Agora eu tô parecendo um menino. Eu estou em um barco, prestes a virar. E olha que sensação mais estranha. O ser humano buscando conforto no outro. O ser humano buscando a felicidade no outro. Acreditando estar galgando novos degraus dentro da própria felicidade em um barco prestes a virar. Por quê? Hoje nós falamos sobre isso aqui em casa. Não existe a vontade dentro da programação, da inação do ser humano em ser autorresponsável. O ser humano não quer se responsabilizar. Não quer se responsabilizar nem pela sua própria autorrealização. Espera que toda a manifestação de um profundo e real despertar venha de fora, venha de um entendimento. Cadê esse entendimento? Esse entendimento está dentro ou está fora? Venha de, de um mestre, venha de um guru, venha de um livro, venha da meditação, venha da música, mas nunca tem aquele conceito do eu vou fazer por mim, eu assumo a minha responsabilidade. Seja o que Deus quiser de verdade, que venha a mim, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Olha, é profundo, é profundo, profundo, isso é muito profundo. Se eu coloco
a vontade do divino, da suprema luz, do universo, da consciência cósmica universal, se eu coloco a minha felicidade na mão do outro, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Seria eu feliz sentado numa praça? Seria eu feliz nadando no oceano? Seria eu feliz subindo uma montanha? Seria eu feliz com cachorrinho, com gatinho? Seria eu feliz com companheiro, com companheira? Seria eu feliz com emprego, sem emprego? Quem é você? Não muda. Percebe que tudo que muda são as histórias que estão sendo contadas a você. E quando essas histórias se encaixam no que você considera ser um padrão estabelecido de felicidade, você fica feliz. Percebe isso? Acho que esse caminhar aqui foi muito interessante, para que nós tenhamos cada vez mais consciência de que o que nós somos não muda. São as histórias que mudam, são as percepções que mudam dentro do mundo das acontecências. Quem é você quando não consegue aquele emprego? Quem é você quando não consegue aquele dinheiro? Então quer dizer que a tua vida se resume a um emprego? Que a tua felicidade se resume a arrumar um parceiro, uma parceira? A ter uma família ou não ter? A comprar uma casa ou não? Então quer dizer que esse eu sou que eu sou está atrelado a alguma condição? Eu pré-estabeleci uma condição para que eu me ame? Eu pré-estabeleci uma condição para que eu seja feliz? Percebe? Vai para dentro. Vai um pouco mais profundo do que isso. Quem é você quando consegue aquela promoção? Quem é você quando consegue aquele emprego? Quem é você quando arruma o parceiro ou a parceira? Esse você é um você diferente do outro você que não conseguiu um emprego? Por que esse você anda tão identificado com as histórias contadas e não está trabalhando em si mesmo uma conceituação firme da autorrealização e a percepção da felicidade individual? Porque se é feliz? Se é porque se é feliz. Porque se ama porque se ama. Para que se tem disponível a graça? Porque ela é um estado sublime de felicidade. Toda felicidade é disponível para aquele que não a busca.
Porque não há busca. Porque se existir uma busca, eu vou ficar em constante sofrimento até atingir o objetivo daquela busca. E quando nós estamos falando aqui do estado natural do ser, nós já estamos falando da felicidade pela graça, o despertar pela graça, a manifestação pela graça. Nada pode abalar o que é o ser. Porque tudo que você consideraria uma derrota, para o ser isso não vale nada. Tudo que você considera uma vitória, para o ser isso não vale nada. Quando o ser cumpre o teu papel, ele está feliz, porque o teu papel é cumprir o desígnio de Deus aqui. É por isso que ele está em paz. É por isso que ele está feliz. É por isso que não importa o caos. É por isso que ao invés de ser manipulado pelas energias, o ser manipula as energias. Nada abala o ser, que é imutável. Você não pode ganhar do ser, porque o ser não está competindo. É por isso que esse é o trabalho mais perigoso de todos. Um trabalho de despertar você para o que você já é. E essa autopercepção só é possível em uma outra frequência. É a frequência da vida. É a frequência da manifestação pela frutificação da árvore da vida. Através de códigos que muito sutilmente são colocados em cada palavra. Em cada energia, em cada pausa. Porque no silêncio que mora Deus. E quando nós conseguimos dar fôlego ao seu espírito, burlando o mecanismo de defesa da tua mente, que se manifesta a rosa que precisa ser aberta, para que flua e jorre toda a presença, para que ela ocupe verdadeiramente o local dela, que é guiando a profunda, bela e próspera presença do ser aqui no planeta Terra. Esse é o seu lugar. Seu lugar é estar consigo mesmo, proporcionando a si mesmo a própria felicidade, um gerador alto e constante de toda benevolência disponibilizada.
um gerador autoconstante de toda a grandiosidade misericordiosa, presença divina que você já é, abundante, trazendo toda a felicidade. Se nós estamos aqui buscando algo que é tangível a nós estamos à mercê de um barco que está prestes a virar. Se nós estamos buscando aqui algo que não é natural, algo que depende de alguém ou de alguma situação, eu estou à mercê de um barco que está prestes a virar. Mas quando eu descanso no ser, eu me torno verdadeiramente instrumento e eu me manifesto pela graça divina. E eu percebo assim todo o meu coração se abrir e um perfeito acoplamento da presença, manifestando cada vez mais a profunda compaixão do divino por todos nós. Viver no estado de presença é a pura graça em se estar vivo. Essa é a graça. A graça é a disponibilidade divina em nós. É por isso que Paulo fala aqui: tua graça me basta. É porque o descanso no ser é eterno e é incondicional. E se eu percebesse isso? E se eu me posicionasse dessa forma? E se eu compreendesse que só depende de mim? Eu agiria da forma que eu ajo? Talvez eu pensasse melhor antes de entrar em conflito com os outros, ou criar alianças com os outros. Talvez se eu tivesse essa consciência, eu quisesse viver uma outra vida ou ter a oportunidade de mudar alguma coisa na minha existência. Eu estou aqui. Eu sou aqui. E você? Está sendo incrivelmente feliz? Está curtindo a jornada? Ou está guardando sua louça inglesa para quando a rainha da Inglaterra for jantar na tua casa? É bem sutil. É bem sutil. O quanto nós estamos nos reverenciando a felicidade que somos. Sai do conceito de felicidade de fora e vem que a consequência de uma vida viva é estar em felicidade, é estar em plena graça.
Se você não tem preocupação, você está feliz. Ok, esse é um conceito de fora. Se você não tem mais questões, logo você está autorrealizado. Essa é a felicidade de dentro. Eu percebo isso. Eu almejo por isso. Eu tenho foco nisso. Então me diga, pode alguém não saber o conceito de felicidade ser feliz? Uma linda noite. Namastê. Muita paz, muita luz e muita bênção nesse coração. Que todos nós sejamos infinitamente contemplados pela luz misericordiosa divina que flui através de todos nós para a obtenção de profundos entendimentos para nossa autorrealização e contemplação da felicidade do ser aqui. Uma noite esplendorosa a todos nós. Muita gratidão pela oportunidade. Namastê. Eu, eu acho que ali está diz tudo, né? Diz tudo, que é muito profundo ali. Eu acho que se alguém tem alguma coisa para completar, falar aqui também, gente, vamos lá. O estudo é nosso. Eu queria só reforçar, Madava, que sempre eu tenho para mim, né, um exercício de, a partir de um certo ponto, né, da minha vida, eu comecei a prestar atenção quando eu entrava em sofrimento, né, mas esse sofrimento sempre pelo lado negativo, o lado assim, senti uma raiva, fiquei impaciente, situações que me incomodavam, né, me faziam me sentir mal. Mas o que mais foi interessante para mim nesse satsang, nesse estudo, foi de olhar também para o lado dito positivo, né? O lado de quando eu estou em euforia, quando eu estou achando que eu estou feliz, né? Essa felicidade mundana. Quando, enfim, aí para esse lado dito que a gente chama de positivo, também é um sinal de alerta, né? Isso, hoje eu tenho começado a perceber isso mais. Antes era o negativo me fazia ficar alerta. Olha, eu não devia estar sentindo impaciente, eu não devia estar com raiva nessa hora. E hoje eu já estou atento também, eu não devia estar eufórico nesse momento. O que aconteceu foi só uma coisa que aconteceu. Eu não precisava estar é, achando que algo mágico aconteceu, né? O mesmo exemplo que você deu aí do, do exame, né? Então, só reforçar mesmo que isso aí que, que ficou mais forte para mim nesse estudo. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Madava, eu queria falar uma coisinha também. Sim. É que eu achei assim, é muito engraçado. É, não é engraçado, mas assim, todo satsang, todo estudo de satsang, e no fim das contas eu chego a uma única conclusão, que a nossa vida é um grande teste de integridade, gente, não passa disso, né? É a gente, mesmo estando aqui, sem inicialmente saber quem éramos, é a gente fazer o que a gente faria sabendo quem a gente é, né? Eu não consigo pôr em palavras, mas eu acho que tudo é um teste de integridade, né? Eu tenho que provar que eu consigo ser quem eu sou,
mesmo que eu tenha começado o jogo sem saber quem eu sou, né? Então, eu estou em busca dessa integridade, eu estou em busca de tentar efetivamente deixar para trás todas as minhas necessidades de controle, que hoje eu entendi, a minha grande sombra, essa é a minha necessidade de controle, né? E ser feliz. Também queria trazer uma percepção aqui. Pode falar, Madava, depois eu falo. Não, não, pode falar. Eu achei muito curioso também esse estudo, porque em muitos momentos que eu estava em oração, em meditação, em oração ativa mesmo, né? Não ali sentada meditando. E eu me deparei com uma felicidade muito grande, assim, e ela era muito genuína. E era uma felicidade que estava assim queimando no meu coração e eu não sabia de onde vinha, ela só vinha. E como eu exteriorizava, algumas vezes minha filha chegou para mim e perguntou: "Por que que você está tão feliz?" Eu não sei, não sei, eu tô feliz porque eu tô feliz. Ela aconteceu alguma coisa? Eu falei: "Não, eu tô feliz porque eu tô feliz." E em uma dessas minhas meditações que eu fiz agora há pouco tempo, eu vou falar porque Paulo pediu para o chakra laríngeo aqui falar de algumas pessoas, e talvez uma delas seja eu. Em uma dessas meditações que eu fiz, me foi falado para deixar as redes sociais, sabe? E eu entendi que a rede social é realmente o que a Madava falou, né? Ela já sabia, mas foi muito mais intenso a hora que veio essa informação. A gente olha muito para fora, né? E de repente, se você não está num estado energético ali muito bom, você é sugado. E eu notava que toda vez que eu saía da rede social, eu estava cansada. Eu podia ter ficado 10 minutos, mas aquilo me sugava de uma forma muito grande. E completando essa meditação, eu vou falar o restante, tá? Que me foi passado. É, Me pediu para preparar para trabalhar, perguntou primeiro se eu estava a serviço da luz. Eu disse que sim e pediu para eu estar preparada para trabalhar, para deixar as redes sociais e que seriam 7 dias e 7 noites. Armazene alimentos e não deixe ninguém entrar. Então, só estou trazendo essa informação porque eu senti muito forte de trazer, mas relembrando da gente sempre se centrar, né? Tudo isso que a Madhava trouxe, que o Saulo trouxe, no satsang, porque ali é o nosso verdadeiro eu, para que a gente seja e esteja feliz, né? De todas as formas, independente do que aconteça, independente do que o mundo externo nos apresente naquele momento. Obrigada, gente. Obrigada, Madhava. Você arrasou. Eu que agradeço. Tem dois assim, ditado não, né? Uma coisa que falo, né? O caminho certo é o mais simples, mas a gente se deixa levar por pressa, por ansiedade, por medo e se perde de nós mesmos, né? E é justamente isso, né? A gente se deixa se envolver tanto que acaba se perdendo de nós mesmos. E tem um outro aqui que é uma mensagem de Jesus, que também eu acho que é justamente isso. Estar comigo, né, é mais fácil do que viver sem mim, mas o mundo te distrai. Então, quando você se percebe em presença, quando você se percebe nessa felicidade, assim, nessa paz interior, que você não sabe nem o porquê daquilo, mas você está tão em paz com você, e você vê que não fez nada, não teve que fazer nada fora, estava aqui, está tão aqui,
é tão aqui, tão perto de nós, e a gente não percebe isso. Não percebe isso. Eu tive uma dessas percepções, foi no estudo, no outro estudo que eu fiz, que eu dei um apagão, que a liga caiu, eu fiquei assim, sem saber, gente, aonde eu estou, o que que eu falei, eu dei um apagão completamente, eu falei assim, meu Deus. Eu mandei mensagem para Saulo, eu disse, gente, eu tenho histórico da minha família de Alzheimer, demência, será que eu estou começando a ter alguma coisa? Eu fiquei assim, aí Saulo, calma, calma, que não foi nada disso, você apenas estava em presença, você entrou no... Aí eu falei assim, quero ver a gravação para ver o que que eu falei, o que que eu disse, será que eu falei algo assim, né? Tão extraordinário, que eu estava em presença, né? E quando eu vi o vídeo, eu falei assim, gente. Aí eu consegui depois lembrando, fui lembrando, né? E eu falei, nada demais. Tudo que eu tinha escrito para falar, que na hora de estudar, que eu veio, eu botei para fora, foi justamente o que eu falei. Então eu falei assim, então, o meu ser está aqui. Não é, a gente sempre espera que é uma coisa tão grandiosa, é aquela história das luzes, pá, pá, os fogos. E é uma coisa tão simples, está tão aqui, tão próximo de mim, que eu não percebo isso, que eu não vejo isso. Então, é quando a gente está mais atento a gente mesmo, na presença, é tudo muito mais simples. Muito mais simples. É isso. Mais alguém falar alguma coisa? Eu queria somar que a Pravai falou de sair das redes e você falou que o mundo nos distrai, né? Eu queria trazer isso mais para a autorresponsabilidade. Somos nós que escolhemos ser distraídos pelo mundo, tá? Assim, Uhum. eu sou da área de tecnologia, gente. Rede social não é brincadeira, não é brincadeira. Não adianta estar nas páginas do arco-íris e achar que isso aí então significa que eu estou estudando só coisas bonitas. Não. Qualquer página, qualquer coisa, até da Sanga, todas as páginas estão ali para sugar o seu tempo. Tem mais coisa útil para fazer, gente. E ficar perdendo tempo em rede social, em Instagram, Facebook, WhatsApp, grupo de WhatsApp, de um tanto de coisa, inclusive das pessoas legais, inclusive dos amigos antigos, inclusive de tudo isso, é uma perda de tempo. E depois a gente vem falar que não tem tempo. Ah, não tem tempo. Claro, olha quanto tempo você está perdendo na frente de uma tela de celular, na Netflix, quantas redes né, a gente tem de Netflix, de Disney, de sei lá o quê. Para que isso? Para quê? É inútil, de verdade, é inútil. Não serve para nada. E aí não tem tempo. Claro que não tem tempo, né? Claro que não tem tempo. Quantas festinhas a gente vai, quantos eventos, precisa de tudo isso? Precisa de todas as viagens, precisa de todos os tudos que a gente coloca na agenda. Então, assim, somos nós que escolhemos nos distrair. O mundo está aí só fazendo o papel dele, que é colocar na nossa frente um cardápio de coisa inútil para a gente ficar escolhendo, entende? Então, é isso. Se quiser perder tempo com essas coisas, tem mais coisa útil para fazer. Mas se quiser perder tempo, a coisa para fazer à toa aí é o que mais tem, né? É isso. Então, também estou meio indignado aqui. Gente, gratidão por tudo, pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho, né? De botar um pouquinho para fora, da gente. Eu acho que o estudo é muito importante, né? Esse estudo, eu lembro que eu fazia isso lá atrás com o Matheus, e eu acho que eu vou falar aqui que todo mundo deve fazer isso. Eu lembro que a Indiara fazia antigamente, né? Era lindo o estudo. E quando a gente começou a fazer, várias pessoas também, eu falei assim, não, eu não sei fazer isso, como que eu vou?
Eu não tenho, eu não me sentia assim, encontrava palavras para falar, sabe? Eu me achava tudo muito difícil. Aí Mateus, não, vamos lá, eu vou fazer junto com você, a gente vai falar. E eu simplesmente adorei, sabe? Que eu acho que é um momento, porque a gente escuta satsang, ouve tal, tudo bem. Passou. E aí você vai, justamente, se distrai com isso, distrai com aquilo, né? Vem o entendimento, muitas vezes vem sim, né? Aquilo, quando a gente se deixa entrar na gente, né? Mas quando a gente pega o estudo, é mais detalhadamente, as coisas são mais, sabe? A percepção é maior, sabe? O entendimento é maior. Você viu quando eu botei esse exemplo meu, com esse entendimento que eu tive? Lógico, agora despertei. Não, não é isso. Mas aquilo ali me trouxe como é que se diz? Uma paz aqui dentro de mim, uma percepção maior de onde eu estou, no meu ambiente de trabalho. Eu já não estou aguentando mais, porque as pessoas, sabe, vivem num mundo de mentira, num mundo, sabe, não é que eu quero, mas para mim meu tempo já não está dando mais, sabe? As coisas não vão se encaixando mais naquela vida, naquele cotidiano que eu tenho, entendeu? Então, é isso que você vai começando a ficar diferente. Você vai, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Porque você vai percebendo que é um mundo de mentira. Então, estar presente, estar com você mesmo, eu acho que é o começo de tudo, é a abertura de tudo. E é isso. Gratidão.